o assunto do nosso vídeo de hoje é o livro Os Ovos Azuis da Serpente, publicado em 2017 pelo autor Roberto Marcos. Na pequena cidade de Ribeirão das Onças, onde cada um desses personagens teve sua infância, sua adolescência, e eles têm muitos segredos assim que são tão aterradores que são difíceis até de ser ditos ou lembrados pelos personagens. Cada um desses personagens nos é apresentado de maneira extremamente lenta, e daí pensando nessa lentidão com que esses personagens nos são apresentados, ela demonstra muito bem o domínio narrativo que esse autor tem aqui. Porém, o autor vai narrando a história aos poucos, de modo a construir na nossa cabeça essa ideia de como que eles estão, de certa forma, mais conectados do que eles mesmos imaginam. E são a Bela Flor, a caçadora de prazeres, que mora no apartamento 300, Benjamin, o fazedor de dinheiro, que mora no apartamento 600, Bento, o quase morto ou quase vivo, e Bizet, que é uma bruxa, um aprendiz de bruxa. Para nos contar a história de vida desses quatro personagens tão peculiares, o autor acaba levantando alguns questionamentos que são necessários, mas muitas vezes são também incômodos. A forma como o autor narra essa história é muito incrível. Ele tem uma riqueza de detalhes, ele transmite as sensações do local, do lugar. E esse domínio narrativo é tanto que não há qualquer pressa com relação à história. Ele tá jogando na história para você pescar, e eu achei muito inteligente toda essa sacada. É um livro que requer paciência do leitor, mas eu já adianto que vale a pena, porque quando chega no final, minha gente, que final surpreendente. E por morarem no mesmo prédio, o nosso primeiro pensamento é que esses personagens, eles são amigos, ou que se não são amigos, pelo menos eles se conhecem, né? Mas não. A narrativa dele em vários momentos me lembrou a forma de escrita do Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu sou apaixonada, que eu amo. Então, em vários momentos, eu me lembrei muito das histórias do Gabriel Garcia Marques. Então, quando o narrador aqui vai falar de um determinado personagem, ele vai e assume a perspectiva narrativa daquela pessoa de quem ele está falando. Só que páginas depois, quando ele volta a ser esse narrador mais distanciado, ele acaba soltando algumas informações que desmentem aquilo que ele havia dito antes. E eu não sei dizer muito bem como me sentir nesse papel, sabe? De ler e tentar decifrar a história desses personagens, porque parece, assim, de certa forma, que o autor tá te dando as pistas para que você desvende o caso, sabe? Ele fala bastante sobre o papel da família, né? Como a família é importante e como muitas vezes, por ser desestruturada, por ter vários problemas, acaba desgraçando a vida das pessoas que fazem parte dela. E quando tudo se revela, eu vivi meio que um misto de sensações, assim. Porque aí a gente tem contato com algumas atitudes do ser humano que são fascinantes e assustadoras ao mesmo tempo. E eu pensava assim, ok, vai ser uma história corriqueira sobre a vida dos personagens, nada demais. Só que não, o autor me deu um tombo. Ele faz um desfecho tão grande nessa história que você fica de queixo caído, de boca aberta, você não consegue acreditar. Outro tema que vai acabar aparecendo aqui é a questão da representação e do papel da mulher na sociedade e, sobretudo, o tema da fragilidade da família enquanto uma instituição social. Vai falar também sobre violência de gênero, de certa forma. As personagens femininas aqui me chamaram bastante atenção. Todas elas praticamente sofrem violência de gênero de alguma forma, em alguma medida. É uma história muito inteligente, o autor tem uma narrativa bastante rica em vocabulário, também em certos momentos bastante densa, mas que nunca, em momento nenhum, deixou de me prender na história, de me fazer me questionar o que estava acontecendo ali de verdade, sabe? Essa história conta com um final, assim, bastante surpreendente. Talvez algumas pessoas peguem as pistas no caminho e consigam já formar a teoria correta do que acontece. É uma história muito bem intrincada, ela se amarra muito bem no final e eu achei, assim, sensacional. Tô fazendo aqui o meu papel, né, de vir conversar com vocês sobre esse livro, falar com vocês sobre o que se trata essa história, recomendar pra vocês, que daí caso vocês que me acompanham e já, meio que de certa forma, confiam no meu gosto, nas minhas indicações, possam ir atrás. Esse livro precisa ser lido, tá? É um livro que mostra muito bem o potencial da nossa literatura, é um livro que surpreende, é um livro bem escrito, é um livro que requer engajamento, requer que a gente leia devagarinho, degustando, apreciando e prestando atenção nos detalhes. Enfim, muito obrigado, senhor Roberto Marcos, pelo envio deste livro aqui. E espero poder ler outras coisas suas em um futuro.